Este vídeo tratarei sobre temas transversais na educação. Assunto muitíssimo importante, pois todos os professores têm que trabalhar com os temas transversais, independente dos seus componentes curriculares. Temas transversais não são disciplinas, apenas permeiam todas elas. Esses temas precisam estar presentes em todas as disciplinas, em todos os componentes curriculares hoje denominados, o tempo todo, como pano de fundo do trabalho na escola. Ao abordar os temas transversais, o professor leva os alunos a refletir para que eles tenham condições de construir conceitos, em vez de apenas coletar informações a respeito. É um trabalho contínuo que nem sempre depende do planejamento das aulas. Acontecem de forma esporádicas. Os temas transversais são mais uma forma de incluir as questões sociais no currículo escolar. Segundo o Ministério da Educação e Cultura, são temas que estão voltados para a compreensão e para a construção da realidade social e dos direitos e responsabilidades relacionados com a vida pessoal e coletiva e com a afirmação do princípio de participação política. Isso significa que devem ser trabalhados de forma transversal nas áreas ou disciplinas já existentes. Os temas transversais na educação devem ser explorados para estimular a reflexão e contribuindo para a construção de uma visão crítica em relação à prática e aos valores inseridos na disciplina e no meio social. Os seus objetivos no ensino fundamental apontam a necessidade de que os alunos se tornem capazes de eleger critérios de ação pautados na justiça, detectar e rejeitar a injustiça quando ela se fizer presente, criar formas violentas de atuação nas diferentes situações de vida. Tomando essa ideia central como meta, cada um dos temas traz objetivos específicos que os norteiam. A ética reflete a preocupação para que a escola realize um trabalho que incentive a autonomia na construção de valores de cada aluno. São 4 blocos temáticos principais: respeito mútuo, que deve ser exercido na interação com adversários; justiça, onde presença de um juiz, as regras e os acordos firmados entre os participantes são formas de aprender e valorizar o sentido da justiça. O diálogo é uma comunicação e uma troca de informações entre os participantes. E a solidariedade, quando é vivenciada, se trabalha em equipe. A ética trabalha com valores e atitudes presentes na cultura corporal do movimento, além de aspectos morais do dia a dia em sociedade. O professor pode levar os alunos a refletir sobre a escassez de espaços públicos para a prática de esportes na cidade. É um exemplo. Porque predominam os clubes e as associações particulares e não os espaços públicos? A inclusão de deficientes físicos na prática esportiva e etc. O tema transversal saúde deve vincular o cultivo da saúde e do bem-estar das pessoas. A escola tem a função de orientar o estudante com as noções básicas de higiene e saúde. Cada indivíduo deve ser responsável pelo seu próprio bem-estar. Temas complexos, como o uso de drogas, a AIDS, a gravidez na adolescência, também se inserem nesse tema. A saúde desenvolve hábitos e atitudes de promoção, prevenção e recuperação de indivíduos e coletividade. O tema transversal meio ambiente, para o educador, o meio ambiente não se restringe ao ambiente físico e biológico, mas inclui também as relações sociais, econômicas e culturais. O objetivo é trazer reflexões que levem o aluno ao enriquecimento cultural, à qualidade de vida e à preocupação com o equilíbrio ambiental. O tema transversal orientação sexual. A questão da orientação sexual parte do conhecimento do sexo oposto. É um trabalho de aproximação entre os sexos que dá acesso à cultura corporal do outro. A escola tem o dever de orientar os seus alunos e esclarecer as suas dúvidas a esse respeito. Métodos conceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, e a descoberta do próprio corpo e da sexualidade são questões a serem abordadas em sala de aula. O tema transversal, pluralidade cultural. Adotar uma postura não preconceituosa e não discriminatória é a chave para atingir os objetivos da pluralidade cultural.
O desafio é respeitar os diferentes grupos e culturas que compõem o mosaico étnico brasileiro, incentivando o convívio dos diversos grupos e fazer dessa característica um fator de enriquecimento cultural, identificar a diversidade cultural do Brasil. O tema transversal: trabalho e consumo. O professor deve ajudar o seu aluno a analisar criticamente a necessidade de possuir determinado produto e assim criar a noção de consumo consciente. Momento oportuno para preparar os jovens para a sua inserção no mundo do trabalho e discutir temas como consumo, direitos, desemprego, entre outros. Os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, são referenciais da qualidade para o ensino fundamental e médio do país, elaborado pelo governo federal. O objetivo é propiciar subsídios à elaboração e reelaboração do currículo, tendo em vista um projeto pedagógico em função da cidadania do aluno e uma escola em que se aprende mais e melhor. Então, os temas transversais devem ser abordados como parte integrante das áreas de ensino. Não podem ser vistos como aulas especiais, nem, muito menos, devem ser considerados como novas matérias, disciplinas ou áreas de ensino. Os temas transversais devem fazer parte do trabalho compartilhado entre professores e alunos e devem ser discutidos, debatidos e analisados concretamente. São temas propostos nos PCNs, escolhidos com base nos seguintes critérios: urgência social. São questões graves que se apresentam socialmente e que impedem o pleno desenvolvimento da cidadania. Abrangência nacional. Questões de alguma maneira são comuns e pertinentes a todas as regiões brasileiras. Possibilidades de ensino e aprendizagem no ensino fundamental. Questões que já vêm sendo trabalhadas pelas escolas, como por exemplo, saúde, meio ambiente, orientação sexual e etc. Favorecer a compreensão da realidade e a participação social. São questões que possibilitem a participação social dos alunos e que desenvolvem sua capacidade de posicionar-se e de intervir no meio social. A partir desses critérios, foram eleitos temas transversais para serem trabalhados durante os 9 anos do ensino fundamental. Este foi o vídeo de hoje, no qual tratei dos temas transversais. Até a nossa próxima aula.